Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça neste momento, meu Senhor da glória, porque esta adoração, Senhor, tem chegado à tua presença. A tua igreja nesta noite se curva para te adorar, ó Deus querido, e eu acredito plenamente que os teus ouvidos estão atentos à oração, à adoração que se faz neste lugar. Agora, neste momento, ó Pai Santo, quando vai ser ministrado a tua palavra, usa o teu servo nesta noite, que o teu Espírito Santo possa repartir a cada um segundo a sua vontade. Deus de glória, fala conosco, pois é a tua palavra que vai ser colocado posta à mesa, e neste momento, meu Senhor, a tua igreja está aqui para recebê-lo. Fala conosco e usa o teu servo segundo a tua vontade. É assim que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode assentar, meus irmãos. Peço por gentileza também que você abra a sua Bíblia, fique com ela aberta no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ministrar nessa noite sobre esse texto, apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Mas eu queria antes ler aqui, um pouquinho antes, do capítulo 11, quando no final do capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz no versículo 32: E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Verso 37 do capítulo 11. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Vamos para o verso 12. Portanto, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, nessa noite a palavra que eu quero trazer para os irmãos, o tema é olhando para Jesus. Nós temos aqui o final, o encerramento desta epístola, desta carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Não se sabe quem foi o autor que escreveu esta carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Silas, mas o certo é que a autoria desta carta não é identificável.
porém o conteúdo, mesmo não sendo o autor registrado, identificado, mas o conteúdo indicado e ensinado nesta carta veio do trono do Senhor, para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar. E quando eu falo exortar, muitos de nós talvez pensamos que essa palavra exortar aparentemente é um puxão de orelha, é uma chamada de atenção, mas não ao contrário. Quando a Bíblia usa a expressão exortar, ela na verdade quer nos encorajar, quer nos inspirar, quer nos fortalecer, quer nos animar. Então o escritor aos Hebreus vem aqui no final da sua carta, ele vem justamente fazer uma exortação, um encorajamento para aqueles cristãos daquela época e que também servirá para nos encorajar nessa nossa jornada nos dias de hoje. Este encorajamento do escritor aos Hebreus, principalmente aqui no capítulo 12, quando ele finaliza, é a última grande exortação, é o último encorajamento, é a última mensagem de encorajamento e de incentivo do escritor para os crentes destinatários desta carta. E este último encorajamento nada mais é do que a santidade. Ele vem nos encorajar, nos estimular, ele vem nos impelir, nos empurrar, nos colocar diante de algo que é extremamente solene, extremamente importante, porque a própria palavra do Senhor, esse mesmo autor da carta aos Hebreus, mais adiante, neste capítulo 12, no versículo 14, ele diz: sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor. Portanto, ele vem nos estimular nesta noite, apesar da mensagem que normalmente se fala e se prega de santidade, se procura levar para uma linha de chamada de atenção, nós devemos olhar por um outro ângulo, e é neste ângulo que eu quero convidar os irmãos a olharem sobre uma nova perspectiva, de que a santidade precisa ser estimulada, incentivada, e a palavra de Deus nos impulsiona e nos incentiva e nos encoraja: sejam santos, porque o Senhor é santo. Busquem a santificação, porque sem ela nós não poderemos ver ao nosso Deus. O que nos separa de Deus, o que separa um homem de Deus, não é outra coisa a não ser a falta de santidade. E é isso que a palavra de Deus nessa noite vai nos fazer. E o escritor aos Hebreus, nesses 3 versículos, neste encorajamento inicial, porque o capítulo 12, ele vem tratando de várias coisas, mas eu quero apenas enfatizar esses 3 versículos iniciais do capítulo 12, ele vem nos mostrar, ele vem nos incentivar a santidade, que nós devemos fazer 2 coisas, e vem nos mostrar que essas 2 coisas que nós precisamos fazer, ele vem nos apontar como podemos fazer essas 2 coisas. Ele vem nos dizer, no capítulo 12, versículo 1, que a primeira coisa que o cristão precisa fazer é percorrer a carreira. Há uma carreira que precisamos percorrer. E como devemos percorrer esta carreira? Ele vem dizer que deve ser com perseverança. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é percorrer a corrida, é percorrer a carreira, é andar na carreira, é caminhar na jornada que o Senhor Jesus preparou para nós. E como devemos fazer isso? Com perseverança. Mas ele também vem nos dizer, no final do versículo 1, que nós, na segunda metade do versículo 1, ele vem dizer uma segunda atitude que nós devemos adotar para buscarmos a santidade, que é desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado. Para sermos santos, então, precisamos percorrer a carreira e precisamos desembaraçar os nossos pés de todo o peso e de todo o pecado. Como vamos percorrer a carreira? Perseverança. E como vamos desembaraçar os nossos pés? Olhando firmemente para Jesus. Então nós temos nesta noite aqui 2 coisas que precisamos fazer e uma instrução de como nós devemos fazer essas 2 coisas para alcançarmos no final a santidade. Nós temos, irmãos, uma carreira a percorrer. O Senhor Jesus preparou para nós uma jornada. E esta carreira que precisa ser percorrida, ela será percorrida na arena das nossas vidas, nos nossos dias. Moisés, quando ele escreve o Salmo de número 90, ele faz uma oração dizendo ao Senhor: Senhor, ensina-me
ensina-nos a contar os nossos dias, de modo a que possamos alcançar corações sábios. Porque é na arena da nossa vida que nós vamos percorrer a nossa jornada, alguma carreira. Alguns vão percorrer a carreira que levará à perdição eterna. É uma jornada a ser percorrida na arena das nossas vidas. Mas há outros, e há uma carreira que precisa ser desenvolvida e percorrida, que certamente nos levará para a vida eterna. E é esta carreira, é esta jornada, o escritor aos Hebreus está nos incentivando, que ele está nos exortando, nos encorajando a perseguir. A ideia do escritor neste texto, ele está tendo em vista, ele está tendo em mente a ideia de um atleta que está percorrendo na sua modalidade, seja um atletismo, seja corrida, seja salto em distância. Ele tem em vista um atleta que percorre a sua carreira de atleta diante de uma assembleia, diante de um estádio. Um atleta, estamos perto de ter uma competição olímpica daqui a 20 e poucos dias. Os atletas estarão percorrendo nas suas respectivas modalidades, diante de um estádio, diante de uma nuvem de pessoas que estarão ali olhando, e certamente estarão muitos torcendo para o atleta A, B ou C. Vai, você consegue correr, você consegue chegar ao final, você consegue vencer. O contexto deste encorajamento, o escritor aos Hebreus está tendo em mente atletas que estão percorrendo a sua jornada, percorrendo a sua carreira para alcançar um prêmio ao final dessa sua jornada. E nós temos, meus irmãos, no contexto da nossa caminhada com Deus, o Senhor Jesus nos chama para uma nova vida. Nós, antes de conhecermos a Jesus, antes do Senhor Jesus, tínhamos uma rota, uma carreira a percorrer que nos levaria à perdição eterna. Mas o Senhor tem uma proposta para nós. O Senhor tem uma proposta quando Ele diz e nos convida: se você quiser vir após mim, há um convite para percorrer uma outra carreira, uma outra jornada, que não te levará para a morte, mas te levará para a vida eterna. O Senhor nos chama para, nesta jornada em direção à vida eterna, Ele diz que se nós estivermos desejosos de segui-lo, de irmos após Ele, nós devemos negar as nossas próprias vontades. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, não é obrigatório. Seguir essa carreira, seguir essa jornada, não é algo impositivo. O Senhor Jesus faz o convite: se você quiser, se alguém quiser vir após mim. Tem uma carreira que leva à vida, tem uma jornada cuja estrada levará à vida eterna. Mas para seguir nessa jornada, Ele faz o convite. Ele convida: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, o mundo que tem uma carreira proposta a ser seguida, a carreira dos prazeres desta vida, as paixões, os vícios, é uma carreira que leva à perdição. O mundo e o sistema que está no mundo trabalha e conspira para todo o tempo nos levar para a morte. A cultura do mundo nos levará inevitavelmente para distanciar-nos de Deus, consequentemente nos levará para a morte. A música do mundo nos levará para distante de Deus e nos conduzirá a uma carreira que nos destinará à morte. O lazer que o mundo oferece, os prazeres que o mundo oferece, certamente nos proporão e nos levarão para uma morte, um lugar de perdição. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo o que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos humanos, as paixões, a lascívia, tudo que o mundo oferece, nos levará para caminharmos em uma jornada, em uma carreira para longe, para distante do Senhor. É muito perigoso o cristão caminhar, como dizia o meu pai, flauteando com o mundo, andar paquerando as coisas do mundo,
Irmãos, não tem amizade entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ou nós caminhamos na carreira que leva para a morte, ou nós decidiremos nessa noite a sair da carreira da morte para entrar na jornada dos atletas que vão viver a vida eterna. O Senhor Jesus diz: aquele que quer correr a carreira que eu estou propondo, precisa me seguir. E seguir ao Senhor Jesus é fazer as mesmas coisas que Ele fez. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz: também nós devemos andar como Ele andou. A carreira que Jesus propõe para nós é uma carreira que nós devemos imitá-lo. Nós precisamos imitar ao Senhor Jesus na sua forma de amar. Nós precisamos imitar a Jesus, assim como Ele perdoou, também devemos imitá-lo ao perdoar aqueles que nos ofendem. Devemos imitar ao Senhor Jesus na nossa forma de lidar com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos aborrecem, com aqueles que se levantam como os nossos inimigos. Jesus, quando teve inimigos que se levantaram contra Ele, a forma que Jesus tratou os seus inimigos foi orar por eles, abençoar a eles, dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Seguir, esta é a carreira que o Senhor Jesus propôs para nós. Seguir a Jesus é imitá-lo na forma de adorar ao Senhor, que não é de qualquer maneira, mas é em espírito e em verdade. Seguir a Jesus, a carreira que está proposta para nós é imitar a Jesus na maneira de orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Imitar a Jesus é tratar o pecador com graça, misericórdia, perdão e compaixão. Esta é a carreira que o Senhor Jesus tem proposto para nós. Esta é a carreira que nós fomos chamados a caminhar. Este é o caminho que o Senhor preparou e que Ele disse: é estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita, não passa de qualquer maneira. Tem que deixar muita coisa para trás, mas é o caminho, é a modalidade, é a carreira que certamente nos levará para a vida eterna. E Jesus falou: aquele que realmente está caminhando na jornada e na carreira que eu propus, é aquele que obedece os meus mandamentos, é aquele que obedece as minhas ordenanças. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Então isso é o que você e eu precisamos fazer. Precisamos percorrer esta carreira. Como faremos isto? O escritor aos Hebreus nos diz aqui agora, na segunda metade: corramos esta carreira com perseverança. Meu irmão, perseverança é persistir. Talvez, se o ditado popular que nós dizemos que o brasileiro não desiste nunca, talvez tenhamos muitos brasileiros no céu. Mas esta é a jornada, esta é a maneira de percorrer este caminho. Percorrer este caminho persistentemente, perseverar nesta carreira insistentemente. Estando tudo bem, eu persisto nesta carreira. Estando tudo mal, eu persisto nesta carreira. Estando com riqueza, eu persisto nesta carreira. Estando na pobreza, eu persevero e persisto nesta carreira. O salmista, numa oração sábia que nós precisamos aprender, ele diz: Senhor, eu não quero muita riqueza, eu não quero muitos bens, para que nos muitos bens eu me esqueça de Ti. Mas também, Senhor, eu não quero a escassez, a mendicância, eu não quero a pobreza, para que eu não venha a amaldiçoar ao Senhor. O Senhor tem para nós a porção diária e necessária para as nossas vidas. Jesus escrevendo e falando lá em Mateus capítulo 6: porque vocês andam ansiosos e preocupados pelas coisas desta vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, pelo que há vez de vestir? Não são vocês mais preciosos do que as aves, do que os lírios nos campos? Eu visto os lírios dos campos, eu cuido das aves dos céus, eu promovo os bens e o sustento das aves. Não são vós mais preciosos do que as aves, do que os lírios dos campos? Diz o Senhor. Então não é a riqueza. Se eu estiver na bênção, está tudo bem. Mas também tem o outro lado. Tem gente que e eu já vi algumas vezes isso, infelizmente. Tem gente que precisa estar puxando a cachorrinha. Aí está na oração,
aí persevera no jejum, aí Deus coloca na bênção. Cadê a perseverança, irmão? Será que nós vamos ser os tipos de cristãos que só vão perseverar quando estivermos na pindaíba? Porque parece que tem crente que só serve a Jesus se estiver na dificuldade. Quando está no bem bom, esquece de Deus. Para de orar. Para de buscar. Para de ler a palavra. Irmão, não é assim. Nós precisamos perseverar. E esta perseverança, meus irmãos, ela não é apenas no início da jornada. Não é apenas no meio da jornada. Mas ela tem que ser até o final da jornada. 2 exemplos de pessoas que nós podemos tirar da Bíblia. O ladrão da cruz começou muito mal a sua vida. Começou a sua carreira muito mal, mas terminou bem. Um dos ladrões, né? O outro começou mal e terminou mal. Mas um dos ladrões, para ele estava correndo a carreira da morte. Roubava, estava longe de Deus. Um ladrão. Mas no apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo, o Senhor Jesus estava na cruz, e Ele olhou para Jesus, como nós cantamos, olhai para o Cordeiro de Deus. Por isso a mensagem é, olhe para Jesus. Aquele homem, no final da sua vida, olhou para Jesus e disse, Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, hoje mesmo tu estarás comigo. Escritores sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Irmão, tem gente que começa a vida com Deus animado, alegre, e vai parando, a bateria vai fraquejando, a pilha vai ficando fraca. Pega uma pilha alcalina, lembra aquela pilha do comercial do coelhinho? A alcalina que nunca para. Enche a tua vida do Espírito Santo, porque Ele é o poder de Deus que nos capacita. Por outro lado, Judas começou muito bem a sua jornada. Andou com Jesus, comeu com Jesus, viu milagres de Jesus, viu Jesus ressuscitar a sogra de Pedro, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus multiplicar pães e peixes 2 vezes, viu a glória de Jesus, caminhou com Ele, aprendeu com Ele, ouviu a declaração de Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caminhou com Jesus, irmãos, mas qual foi o fim de Judas? Porque não perseverou. A carreira está proposta, mas é preciso haver perseverança para caminhar até o final. Não vamos ser cavalos paraguaios, começa bem e no final morre na praia. Ah, irmãos, quantos não estão perecendo pelo caminho e estão perdendo a perseverança. Mas outra atitude que o escritor nos coloca aqui, está ainda no versículo 1, ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Isso é outra coisa. Então a primeira coisa que você e eu precisamos fazer, entrar no trilho, entrar no caminho, entrar na carreira e percorrer esta carreira. Como? Como que você tem que correr esta carreira? Com perseverança. Diga para o seu irmão, para que você não esqueça nessa noite. Corra a carreira proposta por Jesus. Diga isso para ele. Corra a carreira proposta por Jesus. Com perseverança. Mas há outra coisa que nós precisamos fazer, é nos desembaraçar, irmãos. Essa palavra que o escritor usa aqui, desembaraçar, significa colocar de lado, lançar fora, colocar à parte, jogar para longe. E veja aqui que ele coloca 2 coisas que precisam ser lançadas para longe. Você e eu precisamos lançar para longe todo o peso. Lança fora todo o peso.
Alguma Bíblia, a versão está dizendo embaraço. A minha diz todo o peso, todo embaraço. Tem gente que parece um novelo de lã, todo enrolado. Na caminhada com Deus, nós precisamos tirar os rolos da nossa vida, irmão. Tem uma campanha do Serasa, acho que é Desenrola, né? Desenrola, irmão. Pelo amor do Espírito Santo. Mas ele diz também que temos que lançar para fora, jogar para longe, não é apenas os rolos da vida, não é apenas os embaraços da vida, não apenas os pesos da vida, mas você tem que lançar para fora o pecado. É muito fácil nós identificarmos, bom, o pecado, nós pensamos que santidade se resume apenas a largar fora o pecado, a deixar o pecado de lado. Não, o escritor está dizendo aqui, os rolos da vida tem que sair fora. Irmãos, e aqui essa palavra peso, o escritor está nos convidando a ir ao encontro de Jesus. E o convite de Jesus, além de segui-lo, também o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos vós, que estáis o quê? Cansados e oprimidos. Outra versão diz, cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus tem alívio e descanso para tirar das nossas vidas o peso, o embaraço, o rolo. Irmãos, e eu aqui refletindo, Senhor, o que seria peso? Como eu falei, o escritor tem em mente aqui uns atletas que correm nas competições olímpicas. E as roupas daquela época de Roma, as roupas utilizadas pelas pessoas, roupas cotidianas, elas tinham muitos adereços que pesavam para poder segurar, como se fossem vários broches, mas broches pesados, que segurava aqui, que travava aqui. E isso era um peso para um atleta correr desse jeito. Isso atrapalharia o atleta a ter um bom desempenho, porque ele estaria carregando, além da roupa, os pesos dos adereços da sua roupa. Tanto que os atletas, se você puxar na memória, você vai ver que nas estátuas da Grécia Antiga, você vai ver que tem muita estátua de homem nu, mulher nu, só com uma tanguinha, porque era assim que os atletas corriam. Eles corriam praticamente só com uma tanguinha, uma espécie de tanga, uma espécie de sungazinha, uma espécie de fralda, para ficarem bem levezinhos, para que eles conseguissem correr o mais rápido possível. Quando ele diz aqui, tire de vós todo o peso, ele está falando é isso. Tira essas coisas que te atrapalham a caminhar. E este peso, irmãos, não necessariamente é pecado, porque veja que são duas coisas. Tem que tirar o peso e tem que tirar pecado. O pecado já está... tem que ser obrigatório. Para servir a Jesus tem que estar sem pecado, mas também não pode ter peso. E eu refletindo, busquei que tipos de peso nós podemos carregar nas nossas vidas. Quantos de nós não carregamos pesos emocionais que nos prendem, que nos tornam pesados e que nos atrapalham de caminhar? Pessoas que vivem medrosas, amedrontadas, pessoas que estão apáticas, desanimadas, desiludidas com a vida, sem esperança, ansiosos pelo que há de acontecer, o que será do amanhã. Será que eu vou casar? Será que eu vou achar uma esposa para mim? Os mais jovens podem pensar. Quem já achou uma esposa, graças a Deus, e essa angústia, esse alívio, eu já me livrei. Irmãos, mas tantos pesos emocionais que nós carregamos, preocupações, por isso Jesus fala, lá em capítulo 6 de Mateus, não andeis ansiosos com as coisas desta vida. Na parábola do semeador, Jesus fala isso, de 5 pessoas que representam as terras. A semente da palavra do Senhor é lançada sobre a terra, ela cai sobre as pedras, cai numa terra cheia de espinhos, cai numa terra à beira do caminho, cai no final para uma terra boa. E aí ele vai explicando, aquele que cai, a semente da palavra do Senhor cai num coração que tem como uma terra cheia de espinhos, são as pessoas que estão sobrecarregadas, preocupadas com os cuidados desta vida. O que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter o meu jaraqui para comer amanhã? Será que amanhã eu vou ter o meu pacu para comer? O peixe vai ficar caro, a seca está chegando. E já começa a se preocupar, não vou conseguir mais comer o meu peixinho.
o Deus que manda um corvo levar comida para o seu profeta, ele não mandará o alimento necessário para a sua vida, meu irmão? Não se preocupe, tire esse peso emocional da sua vida. Uma enfermidade que chega na família, ai meu Deus, e agora? É para a morte, é para a vida? Lança aos pés do Senhor, tire esse peso da tua vida. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer e nem retirar um minuto sequer da nossa vida. O melhor de tudo é saber que a nossa vida está bem guardada nas mãos do Senhor. Mas nós carregamos pesos relacionais, que são cargas que nós botamos na costa, decorrentes das nossas relações interpessoais. É aquela frustração com as pessoas, a decepção com aquele irmão. Não acreditei que aquele irmão falou isso de mim, e você se decepciona com a pessoa. Você se decepciona e enfrenta traições. Não acredito que aquele irmão me traiu. Nas nossas relações nós sofremos e experimentamos infidelidades, deslealdades. Irmãos, nos nossos relacionamentos nós vamos ser afligidos, nós vamos ter desilusões, mas isso é um peso que você tem que largar para correr a carreira que o Senhor Jesus propôs para nós. Mas tem outros pesos pessoais que aqui são aplicados aos nossos hábitos. Pessoas que têm hábitos que não promovem, e tudo isso que eu estou falando, irmãos, não necessariamente é pecado, não. Isso não são pecados. Ser traído e ficar desiludido é pecado? Mas é um peso, causa ferida, causa mágoa, causa rancor. Mas nós temos que abandonar isso, irmãos, isso é um peso. Hábitos que não promovem a edificação. Muitos estão distraídos, desatentos nas redes sociais. Outros estão negligenciando a sua leitura da palavra. Outros estão preguiçosos. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. São todos hábitos e pesos que o escritor está dizendo. Lança fora isso, irmão. Lança fora isso, porque isso atrapalha na caminhada com Deus. Sem falar no pecado. O pecado é claro e notório. Temos que lançar e deixar de lado a maldade, o engano, a imoralidade, a linguagem obscena. Temos que deixar essas coisas, porque isso tudo é pecado. A prostituição, o adultério, pecados precisam ser lançados para fora. E como nós fazemos isso? O escritor diz, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para nos desembaraçar, irmãos, para nos desenrolar, para lançar fora todas as coisas, precisamos olhar para Jesus. Olhar firmemente para Jesus significa que nós não podemos tirar os olhos dele. Não tem como nós nos desembaraçarmos, não tem como nós lançarmos fora, para longe, os pesos da vida e os pecados que tão de perto nos rodeiam, se nós não estivermos olhando para Jesus. Ao olharmos firmemente para Jesus, contemplaremos a sua santidade e, consequentemente, veremos nosso estado de pecaminosidade. Ao olhar para Jesus, enxergaremos nele a perseverança, porque ele foi fiel ao Pai até a morte. Ao olhar para a perseverança de Jesus, firmemente, olhando fixamente para o Senhor Jesus, certamente nós alcançaremos a vitória que ele também alcançou. Meus irmãos, para nós concluirmos, o apóstolo Paulo teve uma jornada, é um dos homens, é um dos exemplos que a palavra de Deus nos traz, de alguém que começou mal, começou uma jornada errada, mas no meio da sua caminhada, ele encontrou-se com a verdade, e a verdade o libertou, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele Paulo, que era perseguidor, mudou de caminho, mudou de carreira, e ao final da sua jornada, aconselhando ao seu discípulo Timóteo, ele diz: combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé,
Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente para mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. Irmãos, os açoites não podem nos parar se nós perseverarmos. As prisões não podem nos parar. As traições não podem nos parar. Nada pode nos parar. As perseguições da vida, do sistema deste mundo, nada pode nos parar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E João tem a revelação no final do último livro da Bíblia, em Apocalipse. Assim como o Senhor Jesus venceu, Ele também diz: aos que perseverarem na carreira proposta, aos que se desembaraçarem, aos que lançarem fora todo o peso, aos que lançarem fora todo o pecado, aos que lançarem fora, olhando fixamente para Jesus, esses serão os que vencerão. Esses são os que herdarão a vida eterna. Esses são os que herdarão a coroa de justiça. Esses são aos que vencer. A este será-lhe dado de comer da árvore da vida. Ao que vencer, será dado a ele a não participar e não experimentar a segunda morte. A esses que perseverarem na carreira, a esses que forem fiéis olhando para o Senhor Jesus, esses vencerão e experimentarão de comer do maná que está escondido, e lhe dará uma pedra, e esta pedra terá um novo nome escrito para mim e para você. Ao que perseverar, ao que vencer e que perseverar até o final, este o Senhor guardará até o fim as suas obras, e lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que caminhar na carreira, ao que perseverar olhando fixamente para Jesus, a este que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Por que vacilamos, irmãos? Por que não perseveramos? Porque o prêmio da recompensa é infinitamente maior. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque a minha leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de eterna glória que o Senhor tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Olhe para Jesus, busque a santidade, largue todo o peso emocional, pessoal, relacional, abandone o pecado, persevere até o fim, na alegria e na bonança, como a gente fala no casamento, na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença, em todos os momentos, nós nos casamos com o Senhor Jesus. Quero te convidar, meus irmãos, a ficar de pé. Eu quero convidar nesta noite alguém que porventura deseja. Quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para quem não conhece a este Jesus, para quem não está nesta carreira proposta por Jesus, para quem não está caminhando nesta jornada, mas que nessa noite deseja sair da rota da perdição e voltar-se para a rota da vida, para se entregar a este Jesus, para colocar a sua vida completamente e inteiramente submissa, debaixo da vontade do Senhor, que deseja seguir a Jesus. Esse é o convite para você se entregar ao Senhor. Mas também nessa noite tem um convite para aquele que já conhece o Senhor Jesus, mas está cheio de cargas, está cheio de rolos, cheio de pesos na vida, emocionais, relacionais ou pessoais, ou que está vacilando nos pecados. O Senhor Jesus também está aqui nesta noite, para, assim como Ele declarou: venha, você que está cheio de rolo, cansado e sobrecarregado, que eu quero te aliviar, eu quero tirar essa carga das tuas costas. Jesus, quando faz esse convite, Ele diz: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é levezinho. É levinho igual isopor, irmão. Algodão aqui, o pastor Jean, o fardo do Senhor é leve. É leve. Ele quer tirar as cargas das nossas vidas, para que você percorra levemente, livremente, sem perdas, sem pesos.
Entenda que eu vou falar aqui, ó. Corra só de tanga. Levezinho. Tire todos os adereços da vida, as preocupações. Vai descarregando, vai colocando aos pés de Jesus. Vai entregando a sua vida a Jesus. Vai entregando todo o teu coração a Jesus. Irmão, volta para Jesus, você que está distante. Volta para Jesus. Volta para a carreira que Ele propôs para nós. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Vai tocando, Jesus. Vai aliviando as cargas. Tem espaço aqui, meu irmão. Tem espaço para vir. Tem espaço para se entregar ao Senhor Jesus. Há alguém aqui na frente que está se entregando a Jesus? Os que estão aqui na frente que queiram aceitar Jesus. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Se coloque, comece a orar, irmão. Comece a orar. Aceitando a Jesus. Faz a oração, Jean, com Ele. Tem uma proposta para ti, meu jovem. Tem uma carreira a ser percorrida. Uma carreira de luz. Uma carreira de vitória para nós. Vai orando, irmão. Vai clamando, vai cantando. Deixa Deus operar. Deixa Deus tirar as cargas. Ele vai tirando as cargas, os fardos. Se entregue inteiramente a Jesus. Olha para Jesus e se entrega para Ele. Senhor, vai tirando as cargas das decepções, dos relacionamentos. Vai tirando as cargas, Senhor, das traições. Senhor, vai tirando as cargas emocionais, os medos, o pavor, a angústia. Vai tirando da tua igreja agora, Jesus. Senhor, desse jovem, Pai, vai escrevendo o nome dele no teu livro da vida. Senhor, vai tirando ele agora da rota da perdição. E vai colocando ele agora na rota da vida, Jesus. Colocando nele as armaduras espirituais, a couraça da justiça, o escudo da fé, sapatos do evangelho da paz, a espada do Espírito, capacete da salvação, Senhor. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti e te pedimos, Pai, abençoa a Tua igreja, Jesus. Abençoa agora, Jesus. Vai tocando agora nos corações de cada um que aqui está, Senhor. Vai abençoando agora, Jesus. Vai enchendo agora de alegria. Vai enchendo de gozo. Senhor, vai tirando agora, Senhor, toda a raiz de amargura, todo o engano, Senhor, das trevas, todo o engano de Satanás, vai tirando agora, Jesus. Vai limpando, purificando o teu povo. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Santifica-nos, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é quem nos santifica. A tua palavra é quem nos lava, Senhor. Tira, Senhor, a maledicência. Tira, Senhor, a língua torpe, Senhor. Tira, Senhor, a língua perversa, Senhor. Tira, Senhor, a imoralidade do meio do teu povo. Vai perdoando, Senhor, os nossos pecados, perdoando as nossas transgressões, perdoando as nossas iniquidades. Senhor, mostra a tua grandeza, mostra o teu poder. Tu és Deus ainda hoje, Senhor, e tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, vai operando maravilhas, vai operando prodígios, Senhor. Vai enchendo com o teu Espírito Santo. Vai enchendo, Senhor, tirando as cargas, tirando os pesos, tirando o pecado do meio do teu povo. Santificai-vos, porque o Senhor fará prodígios e proezas no meio de vós. Oh, Jesus, purifica agora, Senhor. Purifica o coração, purifica a alma. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder, Senhor. Ajuda, Senhor, o Teu povo. Ajuda-nos a descansar em Ti, Jesus. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Senhor, se estivermos vivendo nestes dias, se esta quadra da nossa vida, estivermos vivendo momentos de bonança, de tranquilidade, de paz, Senhor,
Nos ajuda a perseverar e permanecer na jornada de fidelidade ao Senhor. Senhor, mas se nós estivermos caminhando em uma quadra da vida, em um momento da vida de luta, de tribulação, de angústia, de medo, de temor, Senhor, que o Teu amor nos envolva nesta hora, porque o Teu amor lança fora todo medo. A Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. A Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos fortalece. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.